Hoje nós vamos de Minhas Melhores Partidas de Xadrez, de Bob Fischer. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje vamos para mais uma partida do livro do Bob Fischer, Minhas Melhores Partidas de Xadrez. Essa aqui é a 32ª partida, também do torneio de Bled de 1961, só que dessa vez Fischer joga contra Mikhail Tal, o Mago de Riga, né, pessoal? Jogador também de extrema qualidade, grande mestre, fortíssimo, também foi campeão mundial, né? Enfim, aqui é aquela briga de foice, né? Dois jogadores aqui de extrema qualidade. Bom, mas antes da gente ir pro tabuleiro, aproveita que tá aí, se inscreve no canal, dá o joinha, ativa o sininho, tá bom? E bora pro tabuleiro, que essa partida aqui também é maravilhosa. Bom, pessoal, aqui o Fischer tá jogando de brancas e o Tal tá jogando de pretas, tá? E aquela velha história, dou um doce para quem acertar qual foi a abertura do Fischer. Ah, será que você adivinha? Isso mesmo. E4, C5, cavalo F3, cavalo C6, e aqui a gente foi para uma siciliana, né? O Mikhail Tal gostava de jogar siciliana. Então, D4, já atacando o centro aqui, C toma D4, cavalo toma D4, E6, cavalo C3, dama C7, G3, cavalo F6, e aqui acabaram-se os lances de livro, tá? Daqui para frente agora a gente está fora da teoria de abertura, tá bom? Então, cavalo de D, B5, dama B8, estava atacada, bispo F4 atacando a dama, cavalo E5 cobrindo, bispo E2, bispo C5, bispo toma E5, dama toma E5, F4 atacando a dama, dama B8, volta lá pro cantinho, fica escondidinha, E5 atacando o cavalo, A6 atacando o cavalo, E toma F6, A toma B5, então cada um capturou um cavalo, F toma G7, agora atacando a torre, torre G8, cavalo E4 atacando o bispo, bispo E7, dama D4, né? Dama agora está bem centralizada, também está defendendo aqui o peão avançado aqui de G7. Esse peão parece uma espinha na garganta, né? É extremamente incômodo quando a gente tem um peão assim, né? Mas enfim, seguindo, torre A4 atacando a dama, cavalo F6, cheque, e aqui é um duplo, né? Porém, é claro, tem recurso aqui, né? Dá para tomar de bispo. Então, bispo toma F6, dama toma F6, e aqui o Fischer foi bem sucedido em tirar a dama do ataque e continuar mantendo a proteção aqui do peão avançado de G7. Dama C7, grande roque, né? Normalmente o Fischer dá roque pequeno, mas aqui já está bem defasada a estrutura de peões na ala do rei, então ele preferiu dar o grande roque. Torre toma 2, o Mikhail Tal já aproveitou para capturar um peãozinho aqui. Rei B1 atacando a torre, torre A6, bispo toma B5, torre B6 atacando o bispo, bispo D3, E5, e nessa posição, pessoal, pasmem, o Fischer vai para um lance simplesmente, mas simplesmente brilhante. Mais um dos lances brilhantes do Fischer, né? Entre todos os outros que a gente já viu, esse aqui é mais um. E, bem, nessa posição aqui, o que a gente faria, né? Eu, particularmente, eu tomaria o peão, né? E forçaria a troca aqui das damas, né? Por exemplo, eu faria aqui um dama toma E5 cheque. Depois de dama toma E5, faria aqui um F toma E5. Depois aqui de torre toma G7, vai cair o peão de qualquer jeito. Faria um torre de HF1 aqui, né? Para colocar um pouco de pressão aqui nesse peão também, já que o outro também está atacado, e manter essa torre aqui escrava defendendo os dois. Bom, isso é o que eu faria, né? O jogador aí, né, de baixíssima qualidade, vamos colocar assim. Mas o Fischer é o Fischer, né? E aqui nessa posição, pessoal, pasmem, ele vai para o lance F tome 5, né? E esse lance é brilhante, tá? Porque ele deixa a dama para poder criar dois peões passados e conectados, né? Passados e conectados não, mas para conectar os dois peões aqui e trazer mais dificuldade na posição.
Então, aqui seguiu com torre toma F6 e toma F6. E depois de dama C5, bispo toma H7, atacando a torre. Dama G5, bispo toma G8, então caiu a torre. Dama toma F6, torre de HF1 atacando a dama. Dama toma G7, caiu os dois peões. Você fala, pô Felipe, mas caiu os dois peões, e agora? O problema é a continuação, pessoal, por quê? Bispo toma F7, cheque, rei D8, depois de bispo E6, e aqui você fala, pô Felipe, vai tomar? Não dá, pessoal, tá cravado, tá? Não tem como tomar, tá bom? E note que eu falei que o problema é a continuação, porque o bispo aqui das pretas vão estar jogando. Então, na teoria, o Fischer ficou com duas torres e um bispo contra uma dama, né? O que se mostrou aqui que realmente é melhor, né? A gente tem aqui muito material a mais. Mas seguindo, dama H6, atacando o bispo agora. Bispo toma D7, bispo toma D7. E agora o bispo das pretas está cravado. Torre F7, botando pressão no bispo. Dama toma H2. Torre de D toma D7, cheque. Rei E8. Torre de D, E7, cheque. Rei D8. Torre de D7, cheque. Perdão, torre D7, cheque. Rei C8. Torre C7, cheque. Rei D8. Torre de F, D7, cheque. Rei E8. Torre D1, B5, avançando o peão. Torre B7, dama H5. Então aqui o Mikhail Tal tenta trazer a dama aqui para proteger o peão agora que está atacado pela torre, né? G4, atacando a dama. Dama H3. G5, avançando o peão. Dama F3. Então agora a dama deu um duplo, né? Você fala, poxa, Felipe, agora vai cair material. Não, pessoal, não vai, tá? O Fischer já tinha calculado isso daqui. Vem aqui, torre 1, cheque. Não dá tempo de capturar, então rei F8. Torre toma B5. Agora caiu o peão das pretas, né? Acabaram os seus peões das pretas. Rei G7. O Mikhail Tal vem trazendo o rei para perto do peão das brancas aqui que está avançado. Torre B6, cortando o rei. E dama G3, atacando o peão. Torre D1. Dama C7. Aí você fala, nossa, não capturou o peão. Pessoal, não dá tempo, tá? Aqui, se dama toma o peão, vai tomar mate, tá? Vai ficar mal aqui na posição, tá bom? Então não dá para tomar esse peão aqui. Então, dama C7. Torre de D, D6. Dama C8. B3, avançando o peão. Rei H7. Torre A6, e nessa posição o Mikhail Tal abandona, pessoal. Ele joga a toalha aqui. Para ele realmente não dá para continuar jogando, porque a posição realmente é muito superior aqui do jogador de brancas do Fischer, tá? Aí você fala, pô Felipe, mas não dá para continuar jogando? Bom, pessoal, além de todo o material a mais, no caso os peões, a questão não é só o material, a questão é que aqui, sem usar os peões, o Fischer vai capturar a dama das pretas, tá? Ele vai conseguir forçar uma captura aqui. E vai sobrar uma torre e 3 peões aqui. Então não tem como continuar. Só para ilustrar, tá? Para vocês entenderem o que eu tô falando. Daria para seguir aqui depois de torre A6, dama E8. Torre A7, cheque. Rei G8. Torre de D, D7. Rei F8. Perdão, dama F8, tá? Desculpa, dama F8. Rei A2. Rei H8, torre F7, atacando a dama, dama C8, torre H7, cheque, rei G8, torre de A, G7, cheque, rei F8, torre H8, cheque, e depois de rei toma G7, torre toma C8. E aqui acabou, né? Foi o que eu disse. Vai ficar uma torre, 3 peões aqui contra o rei das pretas sozinho. Não tem como continuar aqui, né? Acabou, não tem o que fazer. Vai, mais alguns lances aqui, vai tomar mate, tá? Então por isso que o Mikhail Tal não continuou, tá? Por isso que ele preferiu abandonar, porque ele viu que realmente já estava perdido ali naquela posição. Agora vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, pessoal, que é mais um relatório daqueles maravilhoso, né? Olha a precisão desses jogadores, pessoal.
Fischer fez 94,9 e o Tal fez 80% de precisão. Bom, o Tal errou, né? Ele cometeu alguns erros aqui. Ele cometeu uma gafe, um erro e uma imprecisão, e Fischer fez só uma imprecisão. E a gente olhando no gráfico, a gente vê que foi logo no começo da partida, o Tal cometeu um erro, né? uma gafe mesmo, né? E depois mais um erro que deixou o Fischer ganho. E aí ele foi levando essa vantagem quase. Teve uma hora que deu uma melhoradinha, que eu acho que o Fischer cometeu uma imprecisão aqui, mas foi levando essa vantagem até o final da partida, né? Quando ele fez o lance brilhante dele também, já tinha ido, né? Não tinha mais o que fazer, o Tal só lutou até o fim, mas quando ele viu que realmente não tinha como vencer, que ele ia tomar mate, ele desistiu, tá? Agora vamos para o tabuleiro para a gente dar uma olhada nesses dois lances. Bom, pessoal, a gente está aqui no tabuleiro, né? Estamos indo para o 8º lance e depois de bispo F4 pelo Fischer aqui de brancas, o Tal de pretas fez o lance cavalo E5, tá? Porque a dama estava atacada pelo bispo e ele decidiu cobrir de cavalo. E esse lance é muito ruim, tá? Por que que é ruim? O que que acontece? O problema aqui é a continuação, tá? Porque depois desse lance aqui o Fischer fez bispo E2 e depois de bispo E2 foi feito bispo C5, tá? Porque o bispo não pode vir aqui para casa de D6, tá atacado pelo cavalo e pela dama também, então não ia adiantar muita coisa. E dessa forma, as brancas continuam com a iniciativa, tá? Com esse cavalo aqui cravado, essa dama aqui no canto, aqui não podendo sair, uma situação muito ruim, porque o cavalo também está cobrindo aqui as casas de D6 e C7, então não tem para onde a dama fugir. E o problema é a continuação, porque depois de tudo isso daqui, foi feitas as trocas aqui no centro e as brancas conseguiram criar um peão passado que incomodou demais o jogo inteiro, né? A gente viu aquela continuação que o Fischer depois conseguiu conectar mais um peão e ficou complicado, né? Mas enfim, seguindo, que eu falei, bispo toma E5 aqui, dama toma E5, F4, aí a dama sai para B8, e depois de E5 e A6, aí houve as trocas dos cavalos, né? E toma F6, A toma B5, e aí depois de F toma G7, aqui esse peãozinho passado aqui, ó, que incomodou demais a partida inteira. Então o problema foi a criação desse peão passado aqui que o Fischer conseguiu fazer e incomodou muito na posição, tá? Então, voltando aqui, ao invés de ter feito aqui cavalo E5, que foi o lance jogado aqui pelo Tal, voltando, o melhor lance na posição para ele, pessoal, parece brincadeira, né? Mas é o simples e efetivo E5, tá? Esse lance aqui teria evitado toda aquela complicação na posição, tá bom? Porque depois de, por exemplo, bispo G5 aqui, porque o bispo está atacado pelo peão, o peão está defendido pelo cavalo e pela dama, então não tem como tomar esse peão aqui, tá? Não dá nem para pensar em sacrificar o bispo, não tem como. Viria um A6 atacando o cavalo, depois de bispo toma F6 e A toma B5, um bispo G5 aqui recuando, que está atacado, viria um bispo B4 cravando agora o cavalo aqui, e tá tudo certo, tá? A posição aqui tá levemente melhor para as brancas, mas nada astronômico, é coisa aí de meio ponto para baixo, e é uma posição aqui que tem chance para os dois lados, tá? Dá para jogar aqui tranquilo nessa posição, tá bom? Então realmente faltou aí esse detalhe que o Tal deixou passar e realmente ficou mal na partida, né? Agora vamos para o segundo lance. Bom, a gente está aqui no 9º lance, tá? Depois de bispo E2 pelas brancas aqui, que o Fischer fez, o Tal fez o lance bispo C5, tá? E de novo, ele não resolveu o problema do cavalo cravado aqui, tá? Isso aqui é uma urgência, porque a gente viu a criação do peão passado, toda aquela problemática. Ele tinha que resolver essa situação aqui. Ainda tinha como aliviar um pouco o problema, mas ele, de novo, não encontrou o lance, fez aqui um bispo C5 e só piorou a situação, né? Deu no que deu depois, a gente viu a continuação no lance anterior. Então, nessa posição, qual seria o lance para ele diminuir essa problemática e tentar evitar esse problema aqui
do bispo cravando o cavalo. É muito difícil encontrar esse lance, tá, pessoal? Também agora vou ser bem sincero. Esse aqui, eu olhei a posição e não encontrei. Só encontrei com a ajuda do computador mesmo. Que é o irônico cavalo G8, tá bom? Por que cavalo G8? Aqui, cavalo G8... Opa, desculpa, voltando aqui. Aqui depois de cavalo G8, daria para fazer um dama D4, tá? E aí sim, de novo, a gente poderia seguir com F6, botando uma proteção adicional nesse cavalo, tá? E aí depois de grande roque aqui pelas brancas, fazer um A6 e expulsar esse cavalo aqui também, muito chato e problemático, que tá segurando as casas de D6 e as casas de C7, tá? E aí dessa forma a gente cria um pouco mais de contra-jogo e alivia um pouco mais a posição aqui para tentar dar mobilidade para a dama das pretas, tá? Que está ali no cantinho preso e sufocado, que é um dos temas também, né? O jogo está muito preso aqui do jogador de pretas, tá? Precisa aqui ganhar um pouco mais de espaço para a dama poder jogar, tá? Ainda assim não está numa situação muito confortável, tá? Com uma posição aqui bem desvantajosa, tá? Devido ao fato do primeiro erro lá com o cavalo em E5, tá? Mas aqui ainda daria para lutar por alguma coisa, sabe? Talvez tentar um empate, enfim. Mas, de novo, o Tal não encontrou esse lance também e continuou muito mal na partida, tá? Mas, enfim, né? Acontece, né? Os grandes mestres de vez em quando também erram, né? A gente já viu o Fischer aqui com partida ganha errar e acabar empatando no final, né? Acontece. Normal. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, bastante rating. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!